E na aula de hoje, pessoal, eu preparei algo muito especial. Hoje nós vamos fazer como se fosse um medley, como se fosse um pupurri, ou seja, uma junção de vários conteúdos dentro da química, onde o tema principal não poderia ser outro, que é o coronavírus. Esse tema, pessoal, que pegou a gente de surpresa em 2020, mas que acredito eu que será um tema muito trabalhado nos vestibulares. E aí vem a pergunta que todo aluno faz: professor, como isso poderia ser trabalhado nos vestibulares? E é isso que a gente vai tentar descobrir um pouquinho hoje. A gente vai falar um pouquinho de noção de bioquímica, da atuação do vírus, de algumas questões associadas à prevenção, aos protocolos aí do coronavírus, associado à ciência de química, tá bom? E o tema da nossa aula hoje, pessoal, será a química dos vestibulares, com o professor Jura. E é óbvio que nessa aula de a química dos vestibulares, eu vou estar falando do tema da nossa aula de hoje, que é de que modo a química poderá ser abordada nos vestibulares diante do cenário atual que estamos vivendo. E é óbvio que o cenário atual que estamos vivendo hoje é o coronavírus, né? O vírus aí conhecido como Covid-19, o SARS-CoV-2, né? O nome científico dele. E ali, pessoal, tá todos os meios de comunicação. É Globo, é UOL, é Terra, é Band News, é Record, CNN, Estadão. Aqui tá alguns dos, mas durante muito tempo agora, né, devido à política, alguns começaram a falar, desmembrar um pouco o assunto para política, etc. Mas durante muito tempo, você abria noticiário, podia ser qualquer hora do dia, você ligava a TV, coronavírus. Ligava, prevenção, protocolo. Então esse é um tema, pessoal, que pode ser aplicado dentro de química. Mas a grande pergunta que os alunos nos fazem é a seguinte: Jura, como isso será perguntado dentro dos conteúdos de química? E aí, pessoal, a gente percebe que pode ser trabalhado dentro de vários aspectos. Densidade, segurança em laboratório, concentração de soluções, pessoal, isso é um tema da química que vai vir muito forte se a temática for coronavírus. Por quê? Muito se fala em medicamento, em vacina. Tá, mas quantos miligramas do princípio ativo eu tenho que ter naquele determinado medicamento? Então, um dos medicamentos mais polêmicos que teve, que foi mais politizado aí no período do coronavírus, foi a hidroxicloroquina ou sulfato de cloroquina. Quantos miligramas eu tenho que ter desse medicamento para cada ml do remédio, do medicamento? Então, isso aí a gente estuda dentro da parte de concentração de soluções. Diluição de solução, né? Lá em abril, em meados de abril, uma das coisas mais superfaturadas que estava era o álcool, né? Então o pessoal não achava mais álcool, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então eu falava assim, gente, o pessoal tá ficando louco, tá pagando no frasquinho de álcool gel 30, 50 reais. E aí o pessoal, nessa ânsia de não ter álcool gel, tava pegando álcool de posto, jogando água e passando nos objetos, então isso pode cair muito também. Eletrólise, noções de química orgânica, função orgânica, ou seja, isso é um monte de assunto de química que pode estar associado ao coronavírus. Jura, você vai passar todos para nós hoje? Não, pessoal, porque não vai dar tempo. Mas eu vou passar para vocês os principais assuntos que acredito eu que pode ser que caia, tudo bem? E a primeira coisa que a gente vai falar, pessoal, é propriamente do vírus, tudo bem? Aqui no meio, pessoal, vocês conseguem enxergar o esquema de um vírus, né? De como seria o coronavírus. Ele recebe esse nome, coronavírus, que vem de coroa em espanhol. Coroa, porque se você olhar ele, ele parece uma coroa. E essas hastes aqui dentro dele, essas hastes saindo do interior do vírus, pessoal, seria a cápsula proteica dele, que a gente chama de cápsula lipoproteica. Então, para a gente entender um pouquinho o que é o vírus ele é constituído de duas partes, tá? Vocês já devem ter visto em biologia que o vírus é um ser acelular, ele não tem célula. Então ele é formado por duas regiões. Uma camada interna, que é o genoma do vírus, onde está ali o seu DNA, e a parte externa do vírus, que a gente chama de cápsula lipoproteica. Por que lipoproteica? Lipo vem de gordura, proteica de proteína. Então, uma cápsula formada por gordura e proteína. Perceba, pessoal, que essa haste vermelha mais longa seria as proteínas, que são elas que se aderem a uma célula hospedeira para poder proliferar o vírus dentro da pessoa.
ok? Até porque, pessoal, o vírus, para se proliferar, ele precisa de uma célula hospedeira a partir do momento que ela adentra o corpo da pessoa. Então, o vírus procura uma célula, essas hastes proteicas, elas se aderem a uma célula, que a gente chama de célula hospedeira, e a partir daí ela vai contaminando outras células da pessoa, ok? E essa haste um pouquinho menor, pessoal, seria a haste lipídica, a haste gordurosa. Então ele fala aqui no texto, ó, o vírus está envolto em uma membrana lipídica de gordura que protege o material genético. E as proteínas, que é essa haste maior, ajudam a infectar as células humanas. Então é através dessas hastes proteicas que ela adere a uma célula hospedeira que vai infectar a outra célula humana. E aí vem uma pergunta importante, pessoal, uma pergunta importante. Por que não adianta eu lavar a mão apenas com água? Tem que ser água e sabão. É muito simples. Água não dissolve gordura. Então, se a cápsula do vírus é uma cápsula gordurosa, a água não vai dissolver essa gordura. A gente fala muito de experimentação na área de química, então é uma experiência muito simples. Mistura água e gordura e vê se eles se misturam. Põe no mesmo recipiente água e gordura. Eles não se misturam, porque a água não dissolve gordura. Isso tem a ver com uma propriedade chamada polaridade. A água tem uma característica polar e a gordura, ela é apolar. Como a água é polar e a gordura é apolar, elas têm polaridades diferentes, uma não dissolve na outra. Polar só dissolve polar e apolar só dissolve apolar. Como a água é polar e a gordura é apolar, então a água não dissolve gordura. E como a cápsula, a parte externa do vírus, ela é lipídica, ela é gordura, a água não vai dissolver. Jura, mas se eu passar sabão, aí muda de figura. Por quê? Preste atenção aqui, galera. Aqui eu tenho moléculas de sabão. E as moléculas de sabão, pessoal, têm uma característica muito, muito interessante. A molécula de sabão é uma molécula orgânica que dentro da molécula do sabão você encontra as duas regiões. Você encontra na mesma molécula uma região polar e uma região apolar. A cabeça da molécula, pessoal, entenda aqui, ó, que a parte verdinha aqui é a região polar da molécula de sabão. Por ser uma região polar, ela interage com a água, porque como a água é polar, a cabeça da molécula de sabão interage com a água. A gente fala então que a cabeça da molécula de sabão é uma cabeça hidrofílica. Hidro, água, filia, afinidade, hidrofílica, afinidade com água. Então quer dizer que a cabeça da molécula de sabão interage com a água. Professor, então peraí, você está querendo dizer que na molécula de sabão eu tenho tanta região polar quanto apolar? Sim. Então quer dizer que a molécula de sabão interage tanto com a água quanto com o óleo. Matou a charada. A partir do momento que você passa sabão em suas mãos, e caso sua mão tiver um vírus, o sabão, a parte da cauda da molécula do sabão, vai interagir com a cápsula lipídica do vírus, onde ela vai se romper. E a água vai entrar dentro do genoma do vírus, arrastando ele, matando o vírus. Por isso tem que ter água e sabão. E aí o Jura não entendia porque as pessoas estavam tão alucinadas atrás de álcool gel. Porque o álcool gel, pessoal, ele é uma fonte secundária de prevenção. O que seria uma fonte secundária de prevenção? Que a prioridade é água e sabão, água e sabonete, água e detergente, pode ser até detergente. Mas a prioridade é isso. Se você não tiver água e sabão, aí sim você passa um álcool gel na mão. E as pessoas em casa fazem até isso hoje. Eles trocam a água e o sabão pelo álcool, o que é errado. Você só vai usar o álcool se você estiver no mercado ou fora da sua casa e não tem água e sabão. Então, o que eu pensei? Quando começou o lockdown, a gente não teve um lockdown intenso, mas a gente teve um período ali de março, abril, maio, que a gente ficou bem em casa. Falei, pessoal, por que o pessoal tá pagando R$50 num frasco de álcool se o sabonete custa R$2? Compra um monte de sabonete, limpa a sua mão, fica o dia inteiro lavando a mão com água e sabão. Aí eu vou sair, aí sim você passa um álcool. Então, pessoal, é dessa maneira que as moléculas de sabão atuam no vírus. E aí, olha que coisa interessante. Moléculas de sabão, sabonete, detergente,
que dentro da mesma molécula apresenta uma região hidrofílica e hidrofóbica, ou seja, uma região polar e apolar, elas podem ser chamadas de emulsificantes, tensoativos ou surfactantes. Qualquer um dos três nomes pode ser dado. Os físicos, os professores de física, adoram usar a palavra tensoativo, porque tem a capacidade de quebrar a tensão superficial, que é uma propriedade física. Porém, emulsificante ou surfactante também é dado esse nome. Então, emulsificante, tensoativo ou surfactante são moléculas químicas que apresentam dentro da mesma estrutura molecular uma região polar e apolar, capaz de interagir tanto com a água quanto com o óleo. Jura, só sabão é emulsificante? Não? Quer ver um exemplo muito interessante, falando um pouquinho da química na cozinha, na culinária? Se você pegar vinagre e óleo, eles não se misturam, porque a base do vinagre é água e o óleo é óleo, então óleo e água não se misturam. Se você colocar dentro de um liquidificador, você pode bater o que for que eles não se misturam. Mas se você pegar um ovo e quebrar, o ovo transforma eles numa maionese, numa emulsão. Então o ovo é um emulsificante, porque ele consegue fazer com que água e óleo se interagem. Quem aqui já deve ter feito sorvete caseiro? O sorvete caseiro tem que comprar um emulsificante. Emulsificante porque ali tem moléculas que interagem tanto com óleo quanto com produtos gordurosos. Ok, pessoal? E aí, olha aqui ele fala exatamente o que eu falei. A cauda da molécula do sabão se conecta com a membrana gordurosa lipídica do vírus e rompe. As proteínas e os outros fragmentos do vírus, como seu DNA, é arrastado pela água. Então é dessa maneira que o sabão atua no vírus. Jura, que coisa interessante. Isso pode ser até um tema de uma redação, eu usar esse conhecimento técnico dentro da minha redação. Perfeito. Essa é a intenção da nossa aula de hoje. Beleza? E aí, pessoal, aqui fala um pouquinho dessa estrutura do sabão. Perceba que a cadeia apolar, aquela cauda dela, é capaz de interagir com o óleo, e a cabeça dela, a ponta dela, é a extremidade polar que interage com a água. Então, dentro da mesma molécula, eu tenho uma região que interage com o óleo e interage com a água. O que interage com o óleo rompe a membrana, a cápsula lipídica, e a parte polar que interage com a água arrasta as proteínas e o genoma do vírus, matando. Aqui a cauda polar e ali a cabeça polar iônica. Pessoal, aqui está um nome que pode ser dado, emulsificante, surfactante, tensoativo. E o Enem de 2016 fez uma pergunta batendo exatamente nessa questão do sabão. Se caiu no Enem de 2016, 4 anos depois, é óbvio que pode cair, porque tem tudo a ver com a nossa realidade. Olha o que ele fala. Os tensoativos são capazes de interagir com substâncias polar e apolar. A parte iônica dos tensoativos interage com substância polar e a parte lipofílica interage com a polar. Lipofílica, lipo, gordura, fílica, afinidade. Lipofílica, afinidade com gordura. Então a cauda dela é lipofílica. Lipoaspiração, aspirar gordura, né? A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representado. Pessoal, e dá uma olhada nessa estrutura aqui, ó. Ele fala que tem região polar e apolar. Polar é a cabeça dele, que é onde eu tenho a região iônica. E a cauda dele, todo o restante da molécula, é o que interage com o óleo. Então a cauda interage com o óleo e a cabeça interage com a água. E aí vem a pergunta. Esse arranjo é representado esquematicamente por... E aí, pessoal, o Enem me deu 5 opções de copos, de copos de Becker, de como a molécula de sabão, de tensoativo, ele interage dentro de um copo. Então, vamos entender? Eu vou dar uma ampliadinha, ó. Esse é o copo, ali está o nível da água, tudo bem? Quem vai interagir com a água? A cabeça. Então, essa região, se a água está aqui, a cabeça vai interagir com a água. Como essa parte aqui é a parte do óleo, o óleo não interage com a água. Então, a cauda dele, se não interage com a água, interage com o óleo, essa cauda vai estar da parte de baixo, ou seja, interagindo com a água, ou fora da água. É óbvio, pessoal, que vai estar fora da água, porque a cauda não interage com a água. A cauda, por ser apolar, ela quer ficar o mais longe possível da água. Então, se eu conseguisse enxergar as moléculas de sabão interagindo, eu ia ver a cabeça da molécula interagindo com a água
e o corpo dela, que é apolar, fora da água. Então as moléculas estariam assim. Logo, no desenho do Enem, de todas as imagens que ele deu do esquema, que mais se assemelha desse jeito é a C. Porque perceba que na C, as cabecinhas da molécula estão interagindo com o nível da água e o corpinho está fora da água. Agora que a gente falou um pouquinho do sabão, vamos falar um pouquinho do álcool gel. Pessoal, o álcool gel é comprovado cientificamente que o álcool ele tem ação antisséptica. Antisséptica, ou seja, ele é capaz de matar o vírus. Porém, pessoal, o álcool ele não mata o vírus em qualquer concentração. Tem gente que fala assim, Jura, eu vou usar álcool puro, porque se o álcool é puro, aí ele vai matar o vírus mesmo. Não, pessoal, não. Para que ele tenha uma eficiência antisséptica, ele tem que ter um pouco de água misturada a ele. Por quê, professor? Muito simples. O álcool é uma substância extremamente volátil. O que significa ela ser extremamente volátil? Quer dizer que ela evapora muito rápido. Tanto que você percebe que se tem muito álcool num determinado local, você percebe que você sente o cheiro de álcool no local, porque ele evapora muito rápido. Se você usar um álcool muito puro, muito forte, o que vai acontecer? Esse álcool vai evaporar muito rápido das suas mãos, não tendo tempo de fazer efeito sobre o vírus. Então você já tem um pouco de água e o gel para você fixar o álcool na sua pele para que dê tempo de matar o vírus e o álcool não volatilize. Jura, então tem que ter bastante água. Também não, porque se tiver muita água, não tem álcool suficiente para matar o vírus. Por isso a gente fala que o álcool ideal é o álcool 70%, que cientificamente a gente chama de 70 graus GL. 70 graus GL, pessoal, seria 70%. O que é? 70% de álcool puro e 30% de água. Jura, mas e o gel? O gel são adicionadas algumas substâncias chamadas trietalonamina e carbopol, que misturado faz com que tenha aquela consistência de gel. Mas o trietanolamina e o carbopol, o único objetivo dele é transformar em gel. Mas o básico mesmo que elimina o vírus é essa mistura de 70% de álcool e 30% de água. Porém, uma confusão que as pessoas fazem muito... aí vem a pergunta, desculpa, Jura, mas por que o álcool mata o vírus? Porque é o seguinte, é um pouco diferente do sabão. O sabão, ele atua na parte lipídica da cápsula. O álcool, ele atua na parte proteica. Ele causa uma desnaturação proteica. O que é uma desnaturação proteica? O álcool ele tem a capacidade de quebrar as proteínas, quebrar as estruturas proteicas da cápsula viral, e aí ela acaba também sendo eliminada, ela acaba se quebrando. Certo? E aí, pessoal, vem aqui a grande dúvida. Se a gente pegar o rótulo desse álcool, está escrito ali, 70 GL e 62,44 NPM. E muita gente não sabe a diferença. Jura, o ideal é 70 graus GL ou 62,44 graus NPM? E aí, pessoal, muita gente acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. O conceito é diferente. E eu vou explicar para vocês o que é diferente, tá bom? Primeiro, olha lá, é a pergunta. 62,44 graus NPM ou 70 graus GL, qual é a concentração realmente eficaz para matar o vírus? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, GL vem de Gay-Lussac. Gay-Lussac, pessoal, foi um grande cientista, ok? Por meados ali do século XIX, onde Gay-Lussac fez muitos estudos, ele foi um grande contribuidor da química experimental. Ele é contemporâneo de Lavoisier, Proust e outros cientistas ali que impulsionaram a química como ciência em meados do século XIX. E graus GL, pessoal, graus Gay-Lussac, corresponde ao volume dissoluto presente em 100 volumes de solução. Como assim, Jura? Eu não entendi. Se eu tiver 40 graus GL, o que isso significa? Que eu tenho 70 ml de etanol puro para 100 ml da mistura álcool e água. Então, quer dizer que 70 graus GL quer dizer que eu tenho 70 ml de etanol puro para 100 ml da mistura. Que mistura é essa? De água e álcool. Quando a gente fala solução hidroalcoólica, formada por água e álcool. Tudo bem, pessoal? Então, toda vez que você lê em algum lugar 70 graus GL,
você já sabe que ali tem 70 ml de álcool e 100 ml de água. Agora, olha lá, foi exatamente o que eu falei, tá? Agora, o que vem ser graus e NPM? E NPM é o sigla de Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que corresponde à massa do soluto presente em 100 gramas de solução. Pessoal, perdão, falta a sigla gramas depois do 100 ali, tá? Então, o INPM não trabalha com volume, não trabalha com ml, trabalha com grama, trabalha com unidade de massa. Então, quando a gente fala 62,44 graus INPM, significa que eu tenho 62,44 gramas de álcool, gramas, agora é unidade de massa, não é unidade de volume, para 100 gramas da solução hidroalcoólica. Porém, pessoal, aqui que vai uma parte legal. 100 gramas de álcool não é a mesma coisa que 100 ml de álcool. 100 ml de álcool não pesa 100 gramas, porque tem densidade diferente. Densidade, Jura, e a gente vai falar um pouquinho de densidade. Olha lá, ó. O que vem ser densidade química? É a relação, é a divisão entre a massa e o volume de um corpo. Então, se eu pegar, por exemplo, entendam, 100 ml de álcool gel e pesar, vamos supor que 100 ml de álcool gel pesa 120 gramas. Então, se eu pegar 120 gramas e dividir por 100 ml, eu vou achar a densidade dessa solução. 120 dividido por 100, eu vou achar a densidade desse álcool gel. Então, matematicamente falando, pessoal, para você achar a densidade de uma solução, é só pegar a massa dele, tá? Que a gente associa massa com peso, né? Mas os físicos afirmam que peso e massa são coisas diferentes, mas vamos entender como se fosse a mesma coisa, tudo bem? Mas é só você pegar a massa desse corpo e dividir pelo volume que ele ocupa, pelo seu volume. E a densidade, pessoal, ela é muito importante para a gente determinar, por exemplo, se um corpo afunda ou flutua na água. Por exemplo, a densidade da água é 1 grama por ml. O que isso significa? Que cada ml de água pesa 1 grama. No caso da água pura, pessoal, água pura, tá? Isso é verdadeiro. 1 ml pesa 1 grama, 2 ml pesa 2 gramas. Quer dizer que a densidade da água é 1 grama por ml. Substâncias ou compostos químicos que têm densidade menor que 1, ou seja, menos denso que a água, tende a flutuar na água. Então aqui ele dá até alguns exemplos. Ó, cortiça, que é a rolha do vinho, gasolina, gelo, óleo. Todos eles têm densidade menor que 1. É menos denso que a água, então flutuam na água. Vidro, alumínio, mercúrio e ouro, que têm densidade maior que 1, eles afundam na água. Tá, Jura, mas por que você está falando de densidade dentro dessa matéria? Antes de falar um pouquinho disso, pessoal, eu vou ensinar uma técnica para vocês nunca mais esquecerem a fórmula da densidade, tá? Entendam que a densidade é como se fosse um coração partido. Como assim, professor, um coração partido? Ó, um coração partido. Se você partir o coração no meio, você vai ter o M em cima e o V embaixo. A densidade M sobre V, massa sobre volume. Você nunca mais esquece isso. A densidade, massa sobre volume. Tá? E aonde eu vou aplicar essa densidade? Onde eu vou aplicar essa densidade? Pessoal, então é o seguinte, a densidade do etanol é 0,789 gramas por ml. Pessoal, centímetro cúbico ml é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer? Que 1 ml de etanol não pesa 1 grama. 1 ml de etanol pesa 0,789 gramas. Certo? O que isso significa, pessoal? Que em 70 ml de álcool, eu não tenho 70 gramas. Em 70 ml de álcool, eu tenho 55,23 gramas. Ok? 70 ml pesam 55,23 gramas. Então, eu não posso falar que 70 ml de etanol pesa 70 gramas. Não posso. Olha a densidade da água agora. Como a densidade da água é 1 grama por ml, a água sim. Você pode falar que 30 ml de água é 30 gramas. Tá, professor, mas o que isso significa? Então, preste atenção. Que se eu pegar uma solução formada por 70 ml de álcool e 30 ml de água, e somar as massas, isso vai dar 85,23 gramas de solução. Se eu pegar a massa do álcool
e dividir pela massa da solução. Então, a massa do álcool, só do álcool, 55,23. E dividir pela massa total, que é 85,23, isso dá, pessoal, 64,8 graus INPM. Então, quer dizer que 70 graus GL, na realidade, é 64,8 graus INPM. Então, para você descobrir, pessoal, para você descobrir quanto vale graus GL em graus INPM, você tem que transformar os volumes dados no GL em massa, através da densidade. Então, significa, pessoal, que 70 graus GL, na realidade, significa 64,8 INPM. Então, se você for no mercado e ver lá, álcool 64,8 NPM, não vai falar assim, esse não presta que é abaixo de 70. Não, porque 70 graus GL é a mesma coisa que 64,8 NPM. Só que aí, pessoal, começou a acontecer um probleminha. As pessoas não estavam mais achando o álcool 70 graus GL. Então, o que o pessoal estava fazendo? Tá pegando álcool de posto, que é em torno de 96 graus, e jogando água. Então, as pessoas faziam o quê? Pegavam o álcool de posto, que é 96, jogavam um pouquinho de água lá e falava assim, jogando esse pouquinho de água eu chego no 70. Mas, pessoal, na química a gente não pode jogar um pouquinho, a gente por dedução. A gente tem que usar um conhecimento técnico para isso. Concorda comigo? Então, preste atenção. Aqui que entra uma materinha chamada diluição de solução. O que é diluição de solução? É você pegar uma solução, no caso o álcool de posto, e jogar água. Ao jogar água, você está fazendo uma diluição. Diluição é você jogar água, jogar solvente, para que a solução fique menos concentrada. No caso, passa de 96 para 70. E existe uma fórmula para fazer isso aí, pessoal. Não é jogando a olho, tem uma fórmula. E a fórmula é a seguinte. Essa fórmula que está aqui embaixo. Depois eu volto no enunciado, concentra na fórmula. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes volume final. O que significa isso, pessoal? O que significa isso? Que eu vou pegar a concentração da solução antes de pôr água e o volume antes de pôr água, que é igual à concentração que eu desejo atingir vezes o volume que eu também desejo atingir. Então, vou dar um exemplo que caiu no Enem do ano passado sobre essa matéria e que pode vir com muita força esse ano dentro da matéria da matéria de Covid-19, da matéria de coronavírus. Então, primeira do Enem do ano passado. Nos municípios onde foi detectada a resistência do Aedes aegypti, o larvicida tradicional será substituído por outro com 10% de um novo princípio ativo. A vantagem desse segundo larvicida é que uma pequena quantidade da emulsão apresenta alta capacidade de atuação, o que permitirá a condução de baixo volume de larvicida pelo agente de combate às endemias. Para evitar erros de manipulação, esse novo larvicida será fornecido em frascos plásticos e para uso em campo, todo o seu conteúdo deve ser diluído em água até um volume final de 1 litro. Então vamos entender? A empresa vai fornecer frascos plásticos com 10% e eu vou ter que jogar água até dar 1 litro. O objetivo é obter uma concentração final de 2%. Então vamos entender? Eu vou pegar 10% e jogar água até virar 2%. E aí vem a pergunta. Qual que é o volume que eu vou ter que usar desse 10% para que eu tenha 1 litro do 2%? E aí, pessoal, é só jogar na fórmula. Concentração inicial é 10%. O volume inicial que eu quero saber, que é o volume do frasco plástico. A concentração final que eu desejo é 2%. E o volume final que eu desejo é 1 litro. Mas perceba que eu pus o litro em ml. 1 litro é 1000 ml. Jura, mas por que você pôs em ml? Porque o volume inicial também é dado em ml. E aí, pessoal, fazendo essa conta, 200 ml, alternativa D. Questão do Enem do ano passado. Então, vamos entender o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 200 ml dessa solução, 10%, jogar água até dar 1 litro. Então, a gente vai jogar 800 ml de água para dar 1 litro. Que ao jogar água, ao chegar a 1 litro, eu vou ter exatamente reduzido 10% a 2%. Então, é isso que as pessoas deveriam ter feito quando compravam o álcool de posto e quisesse transformar em álcool 70.
E olha esse exercício que bonito, pessoal, que é um exercício que poderia muito bem cair no Enem desse ano. O álcool gel 70 graus GL foi um dos principais produtos comercializados no período de isolamento social devido ao Covid-19, uma vez que sua eficácia em relação à eliminação do vírus é cientificamente comprovada. Porém, em muitos lugares do país, a falta deste produto se tornou uma realidade, exigindo que muitas pessoas comprassem o etanol combustível, cuja concentração é de 96 graus GL, e promovesse a diluição desse combustível em água de modo a atingir 70 graus GL. Então, pessoal, o texto está querendo dizer o seguinte, que as pessoas estavam comprando o álcool 96 do posto e jogava álcool até chegar a 70 graus GL. Vamos à pergunta. Considerando que uma pessoa necessita preparar 5 litros de um álcool 70 graus GL para higienizar seus utensílios domésticos, a quantidade de etanol combustível necessário para preparar a solução desejada é? Então, pessoal, a pergunta é, a pessoa quer preparar 5 litros de um álcool 70. Quanto de álcool de posto 96 ela tem que usar? É só jogar na fórmula da diluição. CI/VI, que é concentração inicial vezes volume inicial, é igual a concentração final vezes volume inicial. Vamos lá substituir? 96 é a concentração inicial do álcool de posto. VI é o volume inicial que eu vou ter que comprar do produto. É o volume inicial lá do álcool combustível do posto. 70 é a concentração final que eu quero atingir. E o volume final, 5 litros. Pessoal, jogou na fórmula, isso vai dar 3,65 litros, alternativa A. O que está querendo dizer isso aí, pessoal? O que está querendo dizer isso aí? Que se eu pegar 3,65 litros do álcool de posto e jogar água até chegar a 5 litros, eu vou ter o álcool gel 70, que pode ser usado para higienização de utensílio doméstico. Uma questão que tem tudo a ver com a pandemia que a gente está passando, pegando a química e aplicando na nossa realidade. Tudo bem, pessoal? Meus queridos, então é o seguinte. Para a gente finalizar, então, ó, já falei da ação do vírus, então a importância de utilizar água e sabão. Falamos da importância e como atua o álcool gel. Como reduzir a concentração de um álcool de posto, por exemplo, a um álcool 70. E eu não poderia deixar de fora, pessoal, conceitos fundamentais de química orgânica. A gente já comentou isso, mas é importante a gente comentar por quê? Todos os compostos associados à prevenção e eliminação do vírus são de caráter orgânico. Então, tudo que vocês ouviram até hoje sobre medicamento ou vacinação contra o vírus da Covid-19, ivermectina, anita, a hidroxicloroquina, sulfato de cloroquina e todas as vacinas são de caráter orgânico. Então, por isso eu acho que química orgânica vai vir muito, muito, muito forte. Assim, pré-requisitos básicos sobre química orgânica que o aluno tem que saber para encarar uma prova tiver essa temática. Classificação do carbono, carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Classificação das cadeias carbônicas, cadeia aberta, fechada, homogênea, heterogênea. Reconhecimento das funções orgânicas, é isso que eu vou bater muito agora, tá? Uma cadeia, um álcool, uma cetona, um aldeído. E regras de nomenclatura oficial. MET, ET, PROP, BUT e etc. Aqui, pessoal, eu estou dando algumas dicas para vocês daquilo que vocês procurariam. Hoje não vai dar tempo porque a aula é muito curtinha, mas vocês podem colocar até mesmo no próprio canal do Jura. Eu tenho um canal Quimicando com o Jura, que tem várias aulas em relação a isso, tá? Mas tem aulas muito boas de outros professores, tá? O MDQ, Mundo da Química, que é de um professor amigo meu chamado Marx também. Várias aulas sobre isso para vocês encararem aí o Enem em vestibulares. Mas um desses temas eu vou falar agora para vocês, tá? Que é sobre reconhecimento das funções orgânicas, tá? Por exemplo, olha essa questão que tem perfil Enem. Em épocas de pandemia, como a que ocorreu no primeiro semestre de 2020 devido ao vírus da Covid-19, um dos produtos mais procurados pela sociedade é o álcool gel 70 graus GL. Muitas pessoas se aventuraram na área da química buscando receitas mirabolantes para produzir o tal álcool gel.
Porém, tal prática é rigorosamente criticada pelos especialistas, uma vez que o preparo clandestino deste produto e fora das especificações técnicas podem trazer riscos à saúde daqueles que utilizam tal produto fabricado deste modo. Gente, olha como é perfil Enem. O Enem conta toda uma história da importância da química. Na produção do álcool gel 70 graus GL, além do etanol e da água, 2 produtos químicos são extremamente importantes na composição do produto final, sendo eles o carbopol e a trietanolamina. Abaixo podemos analisar a fórmula estrutural da trietanolamina, e ele dá a fórmula estrutural e química da trietanolamina. E pergunta: analisando a fórmula estrutural da trietanolamina, podemos afirmar que as funções orgânicas presentes nesse composto são... E aí vem a pergunta, o que eu tenho nessa estrutura molecular? E aí vamos lá que a gente vai lembrar agora as funções orgânicas, galera. Então se liga no resumo. Toda vez que eu tiver um OH, esse grupinho OH é chamado de grupo hidroxila, preso a um carbono que só faz ligações simples, esse grupinho é chamado de álcool. Então álcool é quando eu tenho o grupo OH preso a um carbono saturado. Agora, se esse OH estiver preso a um anel aromático, isso aqui se chama fenol. Fenol, então, é quando eu tenho um grupinho OH preso a um aromático. Agora, quando eu tenho uma dupla O, gente, C dupla O, quando a gente fala a palavra dupla, dupla é porque tem dupla ligação. Quando a gente tem C dupla O, e esse carbono é um carbono primário, ou seja, ele está ligado só em um outro carbono, essa função se chama aldeído. Agora, se o carbono da dupla O for um carbono secundário, ou seja, preso em outros 2 carbonos ao mesmo tempo, isso é uma função chamada cetona. Pessoal, agora se eu tiver um carbono fazendo dupla O e ao mesmo tempo ele preso a um OH, então o carbono está preso dupla O e OH ao mesmo tempo, isso se chama ácido carboxílico. Agora, quando eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos, essa função é chamada de éter. Éter. Então, éter é quando eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos. Agora, se esse carbono vizinho tiver uma dupla O, essa função é chamada de éster. É isso que muda éter de éster. Éter, eu tenho um oxigênio no meio de 2 carbonos. Éster, o carbono vizinho tem uma dupla O. Amina é quando eu tenho nitrogênio preso a carbono. E quando o carbono vizinho do N tem uma dupla O, é chamado de amida. Pessoal, como é muita coisa para ver numa aula, eu aconselho vocês depois entrar no Google e colocar assim, ó, funções orgânicas imagens. Ele vai dar todas as funções orgânicas e como você as reconhece. Então, pessoal, só recapitulando, eu vou voltar novamente em todas as funções, passar agora mais rapidamente. Então, vamos lá. OH preso em carbono, álcool. OH preso em anel aromático, fenol. C dupla O e o carbono da dupla O é primário, aldeído. Se o carbono da dupla O for secundário, cetona, secundário preso em outros 2 carbonos ao mesmo tempo. Carbono preso a dupla O e OH ao mesmo tempo, ácido carboxílico. Oxigênio no meio de 2 carbonos, éter. Só que se o carbono vizinho tiver dupla O, éster. Carbono preso a N, amina. Só que se o carbono vizinho tiver dupla O, amida. Depois que a gente viu tudo isso, agora a gente consegue responder a pergunta, começando por aqui, ó. Todos esses vértices têm carbono, por isso eu coloquei carbono aqui nos vértices. E olha aqui, pessoal, aqui eu tenho OH preso a carbono. Toda vez que eu tenho OH preso ao carbono, pessoal, essa função é função álcool. Então, eu tenho 3 álcoois aqui. Então, a gente já pode eliminar a alternativa A, que não traz álcool. A gente pode eliminar a B, que não traz álcool. A gente pode eliminar a E, que não traz a função álcool. Então, só pode ser a C ou a D. Ah, professor, então já ajudou. Agora só estou em 2. Sim. Agora, pessoal, dá uma olhadinha no N. Toda vez que eu tenho um N preso a carbono, essa função é chamada de amina. Amina, então, exclui a alternativa C, só pode ser a alternativa D.
Então, pessoal, outra questão que pode cair muito, ainda mais que os medicamentos e vacinas desenvolvidos, é tudo a partir de composto orgânico, onde você tem que aprender a reconhecer as funções orgânicas. Tudo bem, pessoal? Gente, então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, por a gente ter passado por todos esses temas, tá bom? E eu tenho certeza que o sucesso não vem à toa. O sucesso, ele vem a partir de muito suor, de muito sacrifício. Mas o melhor de tudo é saber que lá no final, tudo isso com certeza vai valer a pena. Então pode ter certeza que o sucesso os espera. Um beijo, boa noite a todos. Valeu, galera!